Câmara Campinas. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu sou o vereador Pedro Tourinho. Quero agradecer a todos que estão aqui. Essa atividade de hoje é uma atividade que vai ser gravada pela TV Câmara de Campinas e posteriormente vai poder ser reproduzida. A gente, infelizmente, está tendo uma atividade aqui no plenário, aqui ao lado, que teve preferência na transmissão ao vivo, mas a partir de amanhã a TV Câmara já disponibiliza na internet o vídeo dessa atividade integralmente. A gente pode baixar, trabalhar e discutir, usá-lo como a gente achar melhor. A atividade de hoje, o debate que a gente está fazendo, é porque hoje é o Dia Mundial dos Ouvidores de Vozes, o dia 14 de setembro. Depois o Léo pode explicar por quê, se tiver um motivo por quê. É o Dia Mundial dos Ouvidores de Vozes, que é parte de um movimento que trabalha em âmbito mundial para reconhecer, dialogar com as muitas milhões de pessoas que ouvem vozes no mundo, e que trabalha no sentido da desestigmatização também dessas pessoas. A gente tem alguns dados muito interessantes que mostram que tem mais gente que ouve vozes e que não necessita ou não busca atendimento em saúde do que gente que busca. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de que muita gente ouve regularmente vozes e não necessariamente vai precisar de um atendimento em saúde. É uma situação muito, para quem desconhece, muito interessante imaginar que, segundo alguns estudos, em algumas regiões pelo menos, 1 em cada 25 pessoas ao longo das suas vidas vão ouvir vozes de uma maneira ou de outra. Então é um dado muito elevado e nos traz a informação de que se trata de uma questão muito mais frequente do que a gente imagina, que deve, sem dúvida nenhuma, ser desestigmatizada. É interessante eu situar também que esse debate, eu tenho muita satisfação em promover esse debate aqui na Câmara, na medida em que eu sou um profissional de saúde, eu sou médico, sanitarista, sou um militante da luta antimanicomial, já há muitos anos, desde a minha primeira candidatura, minha primeira legislatura no ano de 2012, que começou a legislatura em 2013, eu estou no meu segundo mandato como vereador aqui em Campinas. A gente tem um compromisso muito forte com a luta antimanicomial, com a construção e o fortalecimento de políticas públicas que reconhecem que trancar não é tratar, que as pessoas têm que sempre ter a plenitude dos seus direitos de cidadania reconhecidos, garantidos e promovidos por meio de políticas públicas, e que todas as ações tanto no âmbito da promoção das políticas públicas, mas também no âmbito da intervenção cultural e do âmbito da formação de opinião, tem que ser construída para desestigmatizar as pessoas e combater as várias formas de segregação, de alienação, de retirada de direitos que historicamente, ou pelo menos eu diria mais recentemente na história, passou a ser a regra para a vida das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno ou alteração da normalidade, digamos, de uma suposta normalidade na área de saúde mental. Não sem razão, a gente também tem um compromisso muito forte com a luta contra a medicalização da vida nas suas mais diversas formas, desde a medicalização da educação. Eu sou autor da lei a lei municipal que estabelece o Dia Municipal do Combate à Medicalização da Vida e da Sociedade, o dia 11 de novembro. Então a gente debate as mais diversas formas de medicalização da educação, a questão do abuso da Ritalina, a questão do sobrediagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo e outras questões que se tornaram uma verdadeira epidemia, evidentemente provocada. Também a medicalização do parto, do nascimento, a medicalização de diversas outras formas de ser no mundo que a gente sabe que tem direito de ser no mundo da forma como elas assim são, sem precisar ser controladas e estigmatizadas. É importante também fazer esse debate aqui num momento em que o país passa por uma política nacional de saúde mental, passa por um retrocesso muito violento. A gente tem hoje, pela primeira vez, na verdade, em algumas décadas, no Ministério da Saúde, uma coordenação de saúde mental que fala abertamente
sobre a volta do manicômio, né? Então vamos entender o que está acontecendo. O governo Temer, um governo que a gente não reconhece, inclusive é importante falar isso, colocou lá um ministro da Saúde, que é um cara ligado diretamente aos planos de saúde, que não acredita e nem defende a saúde como um direito universal, público, a ser oferecido para todos com qualidade. Ele acha que o mercado é a solução para oferecer saúde para as pessoas. Ele tem trabalhado paulatinamente para desmontar o SUS e montar uma alternativa dentro do âmbito do mercado para oferecer saúde para as pessoas. São os tais dos planos populares. Esse mesmo ministro, como não poderia deixar de ser, dialogando com as corporações e com os lobbies dos setores aí do capital na área da saúde, tem trabalhado para desmontar a nossa política de saúde mental, né, que ao longo dos últimos 25, 30 anos, pelo menos, a gente está fazendo 30 anos da Carta de Bauru esse ano, né, vem trabalhando continuamente no sentido do fechamento de leitos manicomiais, né, da abertura de leitos de saúde mental em hospitais gerais, de internação de curta duração, na construção, estabelecimento, fortalecimento de uma rede substitutiva com centros de atenção psicossocial, centros de convivência, e hoje o Ministério da Saúde claramente caminha no sentido de esvaziar essa política, boicotar, desfinanciar essa política, com um discurso, acompanhado evidentemente um discurso de que é necessário considerar a volta, né, o retorno do financiamento do Ministério da Saúde a leitos manicomiais. Então, é mais uma etapa, né, do imenso retrocesso civilizatório ao qual a gente está submetido por conta desse governo e desse momento político do nosso país, né? São vários retrocessos do ponto de vista mesmo de estabelecermos uma sociedade de direitos, de cidadãos plenos, cidadãos e cidadãs plenas, né? Então é muito importante a gente fortalecer todas as iniciativas que atuem no sentido de desestigmatizar, reconhecer direitos e dialogar com todo mundo, reconhecendo que todo mundo é cidadão. Bem, posto isso, eu quero apresentar os colegas que estão aqui na mesa. Eu esqueci, eu tinha que ter feito isso antes, eu sou péssimo de protocolo. Apresentar os colegas que estão aqui na mesa, então, começar aqui à minha esquerda pelo Leonardo Duarte Bastos, que é coordenador do Grupo Ouvidores de Vozes de Campinas. Agradecer o Léo por ter entrado em contato com a gente e solicitado que a Câmara fosse ocupada com essa atividade. A gente fica muito feliz de ver a Câmara sendo usada com esse fim. Também, ali à esquerda, o Roberto Naiber Willis, ou Willis? Willis, que é psicólogo do Grupo de Ouvidores de Vozes de Campinas também. E aqui à minha direita, né, o Luciano Lira, que é membro do Grupo Ouvidores de Vozes de Campinas, que foi conselheiro municipal de saúde, ainda é, Lu? Ainda é, conselheiro municipal de saúde de Campinas, né, o nosso primeiro conselheiro municipal de saúde aí que vem como usuário da saúde mental, né, Luciano? Uma coisa importantíssima na história de Campinas e que está com a gente aí todo dia em várias lutas, né, Lu? Em várias lutas aí na reforma, na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica em Campinas. Eu vou passar a palavra, então, para o Leonardo Duarte Bastos, o Léo, para que ele possa dar continuidade à nossa atividade. Bom, primeiramente, boa noite. Para fazer o jogo. Legal. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, né, ao vereador Pedro Tourinho pelo apoio, por ter cedido esse espaço e também por todo o apoio que tem dado aí para a luta antimanicomial, né, para a construção aí de uma sociedade sem manicômios e que a gente possa estar aí continuando a lutar por mais direitos e nenhum passo atrás, né. A gente resolveu fazer esse encontro hoje por conta de ser um dia importante, né, para esse movimento, o Intervoice, o movimento dos ouvidores de vozes, né? Nós temos um grupo aqui em Campinas, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o funcionamento desse grupo, inclusive como esse grupo se formou, né? Eu sou psicólogo, trabalho dentro da política de assistência, coordenando um serviço de acolhimento institucional para a população em situação de rua, e também tenho um pezinho na saúde mental, né? E que eu procuro fazer um diálogo muito grande com isso, tendo em vista o público que nós atendemos, né? Mas eu acho que é importante dizer que o Grupo de Ouvidores de Vozes, ele não é um serviço de saúde, né? Ele é um movimento social que tem um objetivo bem definido, né, dentro dessa identidade. Bom, ouvir vozes, né, é muito mais comum do que a gente imagina.
né? E a maior parte das pessoas que ouvem vozes, elas não se incomodam com isso e não buscam tratamento por justamente não se incomodar, né? Existem pesquisas que mostram que de 4 a 10% das pessoas no mundo ouvem vozes, e muito mais do que isso, em algum momento a maior parte das pessoas já chegou a ouvir vozes, né? Igual ouvir, seja quando acorda, de ouvir alguém chamando e você olha, não tem ninguém, seja durante o dia, você está caminhando pela rua e aí você escuta alguém te chamar e você olha, não tem ninguém, né? Então a maior parte das pessoas já passaram por essa experiência de ouvir vozes. E existe também relatos na história de personalidades importantes também que foram ouvidores de vozes, né? Mesmo que seja com viés religioso ou místico, né? Como os relatos da Bíblia, mas Sócrates relatava que ouvia vozes. Nós temos também Pitágoras, Joana d'Arc, né? Ela tinha as inspirações dela, ela se sentia provocada por essas vozes. Galileu Galilei, William Blake, Mahatma Gandhi, Jung. Várias pessoas relatam ao longo da história essa experiência de ter ouvido vozes, né? E o problemático em si não é o ouvir as vozes, né? Mas é a maneira como se significa essa experiência e a maneira como a sociedade também significa essa experiência ou exerce uma força sobre ela, né? Uma pesquisadora, a Alice Campbell, ela diz, né, não parece que o fato de ouvir vozes em si cause problema, mas parece ser mais importante como as pessoas interpretam essas vozes. Dependendo do momento histórico, dependendo do significado que esse ouvir vozes tem, né, ele vai significar sofrimento, ele vai significar ruptura ou não na história de vida, no projeto de vida dessa pessoa. É interessante que dentro do movimento dos ouvidores de vozes se utiliza muito o exemplo do canhoto, né, para simbolizar aí a experiência de ouvir vozes na interação com a nossa sociedade. Durante muito tempo, o canhoto ele foi tido como alguém doente, alguém defeituoso, né, ou muitas vezes alguém que tinha alguma maldição, que carregava alguma maldição, e por conta disso, algumas famílias escondiam o filho canhoto, faziam com que a pessoa não escrevesse na frente das outras pessoas, porque era motivo de vergonha, amarravam a mão, né, faziam de tudo para que essa pessoa não se apresentasse, não mostrasse essa experiência de escrever com a mão esquerda. Mas hoje a gente sabe que ser canhoto não é um defeito, é uma diferença, que é necessário sim algumas adaptações para o canhoto poder ter o mesmo conforto que o destro tem, né? Seja através da carteira que ele vai sentar, seja através dos móveis, mas que isso não é uma coisa que coloca ele dentro da sociedade como uma pessoa abaixo das outras, ou uma pessoa incapacitada, né? Por outro lado, no passado, isso não era assim, e isso acabava prejudicando essa pessoa. E o ouvir vozes, hoje, muitas vezes, acaba sendo também uma experiência que promove uma ruptura do projeto de vida da pessoa. A partir do momento que a pessoa experimenta ouvir vozes e ela entende, como a maior parte das pessoas entende, que ela tem uma doença. Tem um livro que chama 50 Histórias de Pessoas que Convivem com Vozes. Ele conta a história de uma pessoa que, quando foi passar por uma consulta e o médico diagnosticou ela com esquizofrenia e que ela ouvia vozes, o médico falou assim para ela: olha, antes você tivesse câncer do que esquizofrenia, porque o câncer pode ter cura, né? A esquizofrenia não. Então, o impacto que isso tem para a história da pessoa, né, a ruptura dos sonhos, a ruptura das expectativas de vida, isso é tão grande que pode acabar significando um sofrimento, né, e esse sofrimento é muito maior do que a experiência de ouvir vozes. E é muito interessante quando a gente analisa o conteúdo das pessoas que ouvem vozes e a história de vida e o momento em que as vozes começaram a aparecer, a gente vê que o conteúdo das vozes, ele simboliza muito essa experiência que ele tem desse momento em que ele descobre que vai ouvir vozes. Ele acha que ele vai morrer por conta disso, que o projeto de vida dele vai morrer por conta disso, e as vozes acabam tendo também o mesmo tom, o mesmo conteúdo de querer
que essa pessoa morra, e aí muitas vezes acaba sendo vozes que indicam para a pessoa cometer suicídio, né? Muito alinhado aí com essa experiência que ela está tendo, de achar que a vida dela, a partir daquele momento, acaba. Se uma pessoa começa a ouvir vozes e também segue a maior parte da sociedade considerando isso uma doença mental, ela fica lá mais angustiada, e isso também pode levar essa pessoa a não falar sobre o problema. E é interessante que muitas pessoas ouvem vozes, mas não têm coragem de contar, porque a chance dela ser diagnosticada e esse diagnóstico prejudicar ela no serviço, prejudicar ela na vida familiar, é muito grande, né? Marius Home, que foi um dos fundadores do movimento dos ouvidores de vozes, ele fez uma pesquisa e ele conta que se você contar para o seu médico que você ouve vozes, você tem 70% de chance de receber o CID de esquizofrenia, né? Mesmo que necessariamente ouvir vozes não feche o quadro do diagnóstico, mas você tem uma chance muito grande, e esse diagnóstico vai significar para a sua vida uma ruptura muito grande, né? E por conta disso, você tem uma chance de ter um sofrimento muito grande para essa pessoa, né? O que as vozes desencadeiam? Medo, insegurança, agressão, perda de controle ou confronto com certas situações que criam estresse, fadiga. O interessante é que as vozes não geram isso sozinho. Isso vem da interação, do significado que a pessoa tem a respeito de estar ouvindo vozes e da maneira como isso vai interagir com o seu ambiente, com a sua família, dentro do seu trabalho, né? A dificuldade dela de ser compreendida, e a partir do momento que ela começa também, o relacionamento dela começa a ser mediado por esse estigma, né? Isso rompe o relacionamento e isso dificulta o relacionamento com as outras pessoas, fazendo com que ela se torne cada vez mais isolada, que a sensação de medo comece a tomar conta e que muitas vezes a agressão acabe sendo uma forma que ela tem de poder explodir e extravasar esses sentimentos, né? Os ouvidores de vozes podem lidar com suas vozes não por causa do conteúdo da experiência, mas como resultado do tipo de relacionamento que ela tem com ela, né? E isso é uma coisa que o grupo de ouvidores de vozes ele enfatiza muito, né? Que é como que você se relaciona com essa voz, como que as pessoas que estão à sua volta se relacionam com essa experiência que você tem de ouvir vozes, né? E é por isso que o grupo de ouvidores de vozes, ou o movimento de ouvidores de vozes, ele tem duas vertentes. Ele é, ao mesmo tempo, um espaço onde as pessoas podem trocar experiência, se instrumentalizar, criar recursos internos para lidar com as vozes, mas também é um espaço para poder lutar para fora, para conscientizar as pessoas, para poder dialogar com a sociedade a respeito do que ser um ouvidor de voz, desestigmatizar, de naturalizar, de despatologizar essa experiência de ouvir vozes. O movimento de ouvidores de vozes, ele começa com o Marius Home, que é um psiquiatra holandês, e a esposa dele, que é uma jornalista científica, né? E ele tinha, em 1987, ele tinha um grupo de pacientes que o medicamento não conseguia fazer com que as vozes desaparecessem, né? E um dia, num dos grupos terapêuticos que ele coordenava, os pacientes começaram a conversar sobre a experiência que eles tinham com as vozes, mesmo com a persistência das vozes, mesmo com o medicamento, né? E ele achou interessante dar corda para isso, porque um começou a dar dica para o outro sobre o que fazia quando as vozes vinham no momento da vida dele, numa situação que ele estava vivenciando, né? E ele começou a ver que isso era muito potente e isso aumentava a qualidade, depois a longo prazo, que isso aumentava a qualidade de vida dos pacientes. E ele começou a perceber também que o que fazia esses pacientes sofrerem mais era a questão do sentido que eles atribuíam para a voz, né, e a relação que isso tinha com a sociedade. Por conta disso, ele acabou criando aí o Intervoice, né, que é um movimento internacional dos ouvidores de voz, que hoje existe em 30 países do mundo e que regularmente faz um encontro mundial, né, para poder está discutindo essa temática e está trocando experiência com todos os ouvidores de vozes do mundo, né? O primeiro encontro aconteceu no dia 14 de setembro e é justamente por conta disso que se tem o 14 de setembro como o Dia Mundial dos Ouvidores de Vozes, né?
Os grupos de ouvidores de vozes, eles têm alguns objetivos, né? Que é desmistificar as vozes, construir um relacionamento e reconhecer as vozes como parte da vida cotidiana, né? Como uma experiência humana, né? Encontrar processos de aprendizagem para lidar com as vozes, trocar a experiência das pessoas, aquelas experiências que deram certo entre as pessoas que ouvem vozes, né? E ter em mente a ideia de que é normal ser diferente, né? Ajudar a mudar e também ajudar a mudar o preconceito social. O grupo de ouvidores de vozes, a gente tem ele aqui em Campinas. Ele é o primeiro grupo aqui no Brasil que não está ligado a um serviço de saúde. No Rio de Janeiro, no IPUB, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Otávio, ele tem um grupo de pesquisa que pesquisa a questão dos ouvidores de vozes, mas é ligado a um serviço de saúde e é ligado a uma universidade, né? Isso existe uma questão muito importante dentro do movimento dos ouvidores de vozes, dele ser desvinculado a um serviço de saúde, porque muitas vezes, por conta dos protocolos dos serviços de saúde, por conta dos procedimentos e por conta também da ideia do que é ouvir vozes, o ouvidor de vozes ele não se sente muito à vontade de estar falando sobre a experiência de voz dentro do serviço de saúde onde ele recebe o tratamento, né? É muito comum nos grupos de ouvidores de vozes as pessoas, depois de criar um certo vínculo e uma certa confiança no grupo, falar, olha, eu continuo ouvindo vozes, mas eu não conto isso para minha referência porque eu tenho medo de aumentar a dose do medicamento e tá bom do jeito que eu tô, né? E se isso acontecesse dentro de um serviço de saúde, onde a equipe tivesse uma dificuldade de ter um olhar, né, das vozes, não como algo que precisa ser curado, mas como algo que a pessoa possa ter qualidade de vida lidando com ela, né? E a gente começou o grupo aqui em Campinas quando, em 1914, teve um congresso internacional. 1914, muito tempo atrás. Não. Quando em 2014, em outubro, teve um congresso da Escola Franca e Franco Basaglia, né? E nesse congresso nós tivemos uma conferência aí com Paul Baker, que veio falar um pouquinho sobre o grupo de ouvidores de vozes. Simultaneamente, nós temos uma experiência no serviço de acolhimento com um dos moradores do serviço de acolhimento, que era um ouvidor de voz, né? E a gente se sentiu provocado a estar participando ativamente aí dessa conferência do Paul Baker. Ele veio fazer uma formação junto com o Marius Holmes aqui em Campinas, né? Aí um grupo fez essa formação. Esse aqui é o grupo que fez a formação. Então nós temos aí profissionais de CAPS, tem profissionais da assistência que fez essa formação. E logo depois da formação nós sentimos provocados a começar as reuniões do grupo de ouvidores de vozes, né? Esse grupo acontece com reuniões mensais. Algumas vezes a gente acaba fazendo reunião até semanal, né, Luciano? Dependendo da demanda. Então, esses dias a gente fez uma reunião lá no Cândido para os usuários das oficinas do Norte. E aí, logo em seguida, a gente teve uma reunião para organizar aí a participação nossa do Grito dos Excluídos. O grupo dos ouvidores de voz já é o 3º ano que ele participa do Grito dos Excluídos, né? Também para poder dialogar aí com a sociedade a respeito do estigma aí que muitas vezes se tem dos ouvidores de vozes, né? Essa do ano retrasado. Em Ribeirão Preto existe um grupo de ouvidores de vozes ligado a um serviço de saúde mental, e esse grupo de ouvidores de vozes, eles produziram um documentário que ganhou um prêmio na TV Futura, né? É um documentário de 50 minutos, que eu acho que é interessante vocês também estarem acessando. Esse documentário está disponível no Futura Play e conta a experiência dos participantes do grupo de ouvidores de vozes. E o Intervoice no mundo, né, também essa rede tem uma plataforma que eles procuram dialogar e trocar experiência, né, produz vários vídeos, produzem documentários. Nessa plataforma se troca a experiência, pessoas do mundo inteiro que ouvem vozes, né?
Nós temos uma página também no Face, e é muito interessante porque, assim, o que nós recebemos de mensagem nessa página, de pessoas que ouvem vozes do Brasil inteiro, contando que ouve voz, ou que o filho começou a ouvir voz e que está desesperado, não sabe o que faz, né? Tem uma pessoa até que, uma usuária, uma pessoa que colocou, a gente conversou bastante pela página, interagiu bastante pela página, e aí ela falou assim, eu gostaria de fazer um vídeo para passar uma mensagem sobre a minha experiência dessas conversas que a gente está tendo aqui e do diálogo que eu tenho com o meu psicólogo também a respeito da experiência de ouvir vozes. E aí ela gravou um vídeo em que ela conta aí as estratégias que ela criou para poder ouvir vozes, né? Para poder lidar com as vozes. Ela conta que ela começou a dialogar com as vozes, e a partir do momento que ela começou a conversar com as vozes, ela começou a se sentir mais aliviada e que esse relacionamento positivo com as vozes melhorou também a qualidade de vida, já que antes ela vivia depressiva, ela vivia numa situação bastante complicada, né? E que, dialogando com as vozes dentro de casa, isso não era tão problemático. Mas quando ela saía na rua e às vezes as vozes começavam a conversar com ela, as pessoas estranhavam e começavam a ter um preconceito com ela, né? E aí ela achou uma estratégia de usar um foninho de ouvido ligado ao celular, e aí ela finge que está conversando com o celular, e na verdade ela está conversando com as vozes, o celular está desligado, né? Então, é uma experiência. Bom, e aí uma frase que eu gosto bastante, né, de uma ouvidora de vozes: cada pessoa é diferente, e ser curioso sobre as minhas experiências foi um dos primeiros passos para lidar com elas. Eu gostaria de viver em um mundo onde estivéssemos realmente curiosos sobre as experiências um dos outros e procurássemos entender ao invés de patologizar. Todos temos uma história e o mundo seria muito mais amável se começássemos a ouvi-las, né? Então, é uma experiência de uma pessoa que ouve voz, que superou aí esse estigma. Tem um vídeo também que é da Eleonor, que é uma psicóloga, que quando ela está disponível na página nossa no Face, né, ela conta que quando ela começou a ouvir vozes, ela estava começando a faculdade, e que isso foi uma ruptura para ela muito perturbadora, né, porque ela foi internada. Ela acabou passando por situações bastante complicadas nessa internação, e até que ela consegue sair da internação começando a fingir que ela não estava mais ouvindo vozes, né? Ela começa a omitir que ela ouve vozes, aí ela sai da internação e aí ela começa um relacionamento com essas vozes, e aí ela descobre o Intervoice, e hoje eu não sei se ela está como presidente ou vice-presidente aí do Intervoice, dessa rede, né? Bom, da minha fala é isso. Acho que também o Naiber vai falar um pouquinho, e o Luciano, depois a gente abrir aí para a gente poder estar dialogando com essa experiência. Muito obrigado, Leonardo. Então, a gente passa a palavra para o Naiber, só dar um toquinho ali no... Você acha melhor o Luciano falar antes? Pode ser, Lu. Então, passo a palavra para o Luciano Lira, que é membro do Grupo Ouvidores de Vozes de Campinas, conselheiro municipal de saúde. Lu, fica à vontade. Só ligar aqui, ó. Tá ligado. Boa noite a todos e a todas. Tô vendo a Gabi, né, Gabi? Tudo bem, Gabi? Foi até que eu te vejo, né? Seja bem-vinda aqui no Grupo Ouvidores de Vozes. A Gabi participou com a gente uns 2 anos, 1 ano e meio, na Maluco Beleza de Rádio. Não foi, Gabi, né? Quero agradecer a presença de todos vocês pelo convite, doutor Peitorinho, convite do Léo, do Naber. Hoje é dia 14 de setembro, dia Mundial Internacional de Ouvidores de Vozes, né? Eu tô com uma colinha aqui, eu vou falar uns pouquinhos, tá bom? Eu me chamo Luciano Lira, sou conselheiro local, municipal, no local distrital e municipal de Campinas. Local no CAPS Novo Tempo, distrital região Ouro Verde, no Chove, que tem reunião de todas as terças-feiras, toda terça e terceira-feira do mês, e o municipal, que é no final do mês, é a 4ª semana. Eu participo dessas 3 reuniões. Sou presidente da FLOR. O que é a FLOR? É a Associação de Familiares, Amigos, Trabalhadores e Usuários da Saúde Mental de Campinas.
Foi fundado em 2005, então estamos em 2000, então 12 anos, né? 12 ou 15 anos, né? 2002, 2005, 12 anos, 12 anos. O objetivo da Flora é ajudar os familiares com problemas de saúde mental, alguma lei que nem agora está acontecendo em Campinas, esse desmonte, né, do prefeito Jonas Donizete. Nós estamos nos reunidos com as familiares agora. Segunda-feira teve reunião com os familiares na Flora. Vamos fazer uma carta de repúdio, entregar na prefeitura. Dia 19 vai ser a próxima reunião, às 9 horas, na Estação Cultura, com todos os familiares. Está convidado, viu, Cida e Fernando, se quiser também participar, tá, Fernando, tá? Vai ser dia 19, às 9 da manhã, que terça-feira, na Estação Cultura. Eu também, meu diagnóstico é esquizofrenia. Eu faço 21 anos de tratamento psiquiátrico, né? A esquizofrenia é uma doença, como quem falou aqui foi o Léo. Quando você tem um câncer, uma doença clínica, é diagnosticado rapidamente, mas a esquizofrenia não é identificado rapidamente, né? Quando eu tive meu primeiro surto em 96, minha mãe só ficou sabendo da minha esquizofrenia depois de 6 meses, quando eu pedi a coisa dos Correios, trabalhava nos Correios entregando carta. Aí fiquei sozinho em casa, chorando, sem se me alimentar. Aí, não, meu filho tá doente, não é possível. Aí minha mãe correu atrás dos documentos, tudo, as papeladas para mim fazer o tratamento, que lá era o Hospital D na época, em 96. Sou ouvidor de voz até hoje, né? Faz 15 anos que eu faço tratamento na Unicamp. Eu sou do CAPS Novo Tempo, CAPS 24 horas. Só que a doutora Gabriela veio que me dava remédio e não adiantava nada. Eu quebrava tudo em casa, nervoso. Agredia minha própria mãe. Só moro eu e ela, em palavras. Quebrava tudo em casa, nervoso. Xingava todo mundo. Aí eu tomava Rivotril. Rivotril ainda tomo até hoje. Eu tomava vários remédios, não adiantava nada. A doutora Gabriela me transferiu para a Unicamp para tomar o Clozapina Leponex, há 15 anos. É um exame meio chato, você tem que fazer exame de sangue todo mês. Você faz exame de sangue para ver a globina, né? Alguma coisa, né, doutor? Né? Você que é doutor, né? Uhum. Mas faz 15 anos que eu tomo. É chato a injeçãozinha, mas o remédio é bom. Melhorei bastante esse remédio, não tenho escutado muitas vozes. E eu passo na psicóloga Patrícia, de 15 dias lá no CAPS Novo Tempo. Amanhã eu não vou, que amanhã eu vou estar na Unicamp e no doutorado do Dr. Pascoal, que nós fizemos um filme chamado uma história da vida de Conceição. Então vai passar esse filme amanhã no doutorado do Dr. Pascoal. Então a doença não tem cura, mas tem controle da esquizofrenia, como foi falado aqui. O câncer pode ter cura, mas a esquizofrenia não tem cura. Tem tratamento, que você toma remédios, né? Como eu falei, Leponex. E minha psicóloga me ajudou bastante na situação assim, de ouvir vozes. Lu, quando ouvir vozes, entra por esse ouvido e sai pelo outro. Não pegar as vozes. Ou então, como o Léo me explicou também, me ensinou também a conversar com as vozes também. Até então eu não conversava com as vozes, hoje eu converso. Eu estava com a Cidinha dizendo que depois que ela participou do Ouvidores de Voz, ela nunca mais ouviu vozes, viu, Léo? Depois que ela participou das Ouvidores de Voz, a Cidinha, aqui a Cidinha aqui, ela disse que não ouviu mais voz, só ouviu uma vez, né, Cida, né? Então ajuda realmente esse movimento, né? Então a minha pessoa fala, Lu, entra por aqui e sai pelo outro ouvido, não pega tudo, né, as vozes. E é isso que eu tenho feito. Às vezes eu vejo uma charada, às vezes eu estou num lugar, o nego tá dando risada, achando que é comigo, eu falo, não, isso faz parte da doença. Às vezes eu estou na rua, todo mundo me olhando, me admirando. Eu falo para todo mundo, primeiro quando eu estou em eventos enormes, aqui todo mundo me olhando, eu sei que estão me olhando. Mas digo na rua, né, assim andando, todo mundo fica me olhando, admirando, né? Mas a minha psicóloga fala, não, Lu, isso é da doença, fica tranquilo, né? E hoje estou tomando, além de tomar o remédio Clozapina Leponex, eu tomo o Rivotril. Inclusive eu tomei agora há pouco, eu estava meio ansioso, tomei o Rivotril agora há pouco. Tomo também o Escitalopram, chama Escitalopram isso? Escitalopram. O Escitalopram eu estou tomando há 2 meses, só que me dá um pouco de dor no peito. Mas a Patrícia disse que no começo é reação mesmo, a Patrícia me explicou, no começo é reação. Dá um pouco de dor no peito. E vai passar. E está passando, graças a Deus. Esses dias eu tomei o Escitalopram e não tive dor no peito, graças a Deus.
Mas é isso aí, é os remédios que eu tomo para a esquizofrenia que eu tenho, né? Também faço parte da Rádio Maluco Beleza de Rádio há 15 anos. Quem disse que no hospital manicômio, como o Cândido Ferreira, que foi ano passado, teria um estúdio hoje no manicômio? Onde as pessoas se internavam, passava década de 30, 40, 50, 60 e meados de 80, eram encafunados nos manicômios e não saíam mais. Eu tive uma experiência terrível, fiquei em Tibiriçá em 98, graças a Deus o hospital foi fechado em Tibiriçá. Mas eu pude ver as pessoas se lambuzando com as suas próprias fezes e urinas. Eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Não discriminando eles, mas eu vi a situação que eu estava. E hoje, graças a Deus, o hospital de Tibiriçá não tem mais, não. E o Cândido também não tem mais nenhum leito. Foi desativar todos os leitos do Cândido. Tem os CAPs 24 horas agora. Embora que está sofrendo os desmonte, tirou as marmitas dos CAPs, reduziu a farmácia, vai reduzir os trabalhadores. Nós estamos numa crise muito grande aqui, Gabriel, que temos que nos mobilizar. Por isso que dia 19, terça-feira, vai ter uma reunião muito importante com os familiares. Final de semana eu vou elaborar umas cartas para nós lermos no dia 19 para ver se está bom, para protocolar na prefeitura, porque esse prefeito precisa saber do que está acontecendo em Campinas. Ele fala, doutor Pedro, que não é culpa dele, é culpa da gestão da do Cândido. O Cândido diz que culpa é ele, então fica um jogando com o outro, essa bolinha de gude, né? Um joga no outro. Não pode ser assim. Está em vida o jogo. Está em jogo os usuários, principalmente, né, doutor? Né? Está em jogo os profissionais da saúde e está em jogo a saúde e o SUS de Campinas também, né? Fui ao Canadá em 2013 e 2014. Foi eu e o Fernando, né, Fernando, né? Fomos para o Canadá, ficamos 15 dias no Canadá. Em 2013 ficamos 15 dias. Em 2014 só foi eu e o Nils, ficamos uma semana. Por esse livro aqui, só um minutinho. Vou acabar, tá, doutor? Fica tranquilo. Esse livro aqui, que chama Gestão Autônoma de Medicação. Foi feito pelos canadenses, e eu comecei a estudar esse livro em 2009 na Unicamp de pesquisa. Mas esse livro provavelmente foi escrito em 2002, 2003 pelos canadenses. E lá nós vimos o trabalho de todos os canadenses lá, passando uma experiência dele maravilhosa. Em 2014 eles estiveram aqui no Brasil. Dá pelo site, viu? Para ver pelo site. Deixa eu ver aqui no final aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui atrás. Programa. É http www.fcm unicamp.br/interfaces. Depois quem quiser falar comigo eu te mando aqui. Dá para ver pela internet, pela internet. E aí vamos para o Canadá. Em 2014 eles vieram conhecer o trabalho aqui em Campinas. Eu não estava muito bem de saúde em 2014 quando eles estavam vindo aqui. A doutora Patrícia falou assim, Lúcia, você quer ficar em casa, quer internar um pouquinho no CAPS, ficar descansando? Eu falei, não, eu vou dar conta. Porque eles nos receberam tão bem no Canadá, eu queria recebê-los também bem aqui no Brasil, né, Fernando? Você lembra, né, Fernando, né? E nós recebemos muito bem os canadenses, eles ficaram uma semana e meio com a gente, gostaram do Brasil, gostaram do trabalho nosso. Agora estamos com um projeto com os Estados Unidos, FCM. De 15 em 15 dias eu faço parte de um grupo de pesquisa com a doutora Rossana Onoco, que é a presidente do nosso trabalho, né? É a coordenadora. Estamos com o projeto do Canadá, dos Estados Unidos. Dia 25 vai vir uma estrangeira, uma americana, no nosso grupo dos Estados Unidos, chamada Maria Collen, negócio assim. Doutora Maria Collen, lá dos Estados Unidos. Ela vai estar aqui dia 25 de setembro, aqui em Campinas. E vai conhecer o trabalho da saúde mental de Campinas também. Vai sair para conhecer o trabalho. Como já falei, a doença não tem cura, mas tem controle, né? Controle. Eu faço parte, eu já falei, faço parte, há 10 anos, faço parte da equipe da Unicamp há mais de 10 anos, né? Desde 2009, né? Quase 10 anos, né? 2009 é? 9 anos, 8 anos. 8 anos. E é isso, pessoal. Ouvir vozes não é fácil, é um diagnóstico, como o Léo falou, e é verdade. Os médicos não diagnosticam no início. Eu acho que muitas pessoas chegam ao suicídio ou ficam morando nas ruas, perdem sua identidade devido a ouvir vozes e não saber ir para o médico e lidar com a situação.
E eu acho que é uma doença muito horrível ouvir voz, viu, Léo? Mas como disse que o Léo faz parte, os grandes intelectuais eram os que ouvem vozes, né? Mas eu acho que tem que ter tratamento. Porque quando eu ouvia a voz falava assim, se mata. Não se mata, era duas vozes. Você é Jesus, não, você é o diabo. Eu entregando carta nos correios, eu falava, joga fora as cartas. Eu falava, não posso jogar essas cartas fora. Eu falava assim, não posso jogar essas cartas fora. Então, as vozes que eu, no meu caso, era assim, tá, Léo? Se mata, vão te matar. Eu falava, que me matem. Eu falava também, que me matem. Eu não fiz mal para ninguém porque vão me matar. Que me matem. Então, as vozes, é tudo. A voz, ouvidor de vozes, uma hora deixa você lá embaixo, põe você lá embaixo, num estado horrível, ou então põe você lá em cima como se fosse Jesus Cristo ao mesmo tempo. Então, voz é assim. Então, eu termino para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouco sobre ouvidores de vozes. Minha experiência de vozes é essa. Eu tomo remédio, como já falei, clozapina e Leponex para não escutar mais vozes. Às vezes eu escuto uma charadinha, uma piada, mas como já falei, entra por aqui, sai por aqui, né? E é isso. E eu termino uma frase que eu gosto de sempre falar, que é tudo isso por uma sociedade sem manicômios. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Então agora eu vou passar a palavra para o Roberto Naiber. Obrigado, Toninho. Obrigado, Pedro. Boa noite a todo mundo, né? Agradeço o convite para a gente estar aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência também com ouvidores de vozes, tá? Eu não uso vozes, mas eu participo do grupo desde que se iniciou em finais de 2014, né? Tem algumas pessoas aqui junto com a gente que começou no grupo. Acho que foi uma experiência bacana, que mudou bastante nosso olhar, né? A gente já tinha um olhar diferenciado no serviço que a gente tem, né? Eu trabalhei em um abrigo feminino, né? Um serviço de acolhimento para mulheres em situação de rua, que acolhe mulheres com crianças e sem crianças. A gente já tinha um olhar diferenciado. Quando a gente começou a participar do grupo dos ouvidores de vozes, quando a gente participou com o Paul Becker e o Marius, foi uma experiência bacana. Ampliou mais os nossos olhares como serviço, como profissionais, né? A partir dessa primeira experiência, a gente começou, como o Leo diz, né? A gente montou um grupo, o Leonardo que coordena o grupo, e a gente tem umas experiências bacanas dentro do grupo, né? Que é esse momento do batismo que a gente fala. Que quando vocês puderem participar, quando vocês puderem ir, vocês vão ter essa experiência bacana de entender mais ou menos como que funciona as vozes na cabeça das pessoas que estão ouvindo vozes, né? A gente chama de batismo, né? Batismo nos ouvidores de vozes. A gente entende que o ouvir vozes, como o Leo diz, não é o problema. O problema é como que ele lida com essas vozes, né? E a gente teve uma experiência bacana no abrigo onde eu trabalho com uma pessoa que morava com a gente, né? Ela ouvia vozes, né? E a gente começou a tentar, no início, né? A gente tinha experiência ainda, a gente tentou não dar vozes às vozes que ela ouvia, né? A gente só tentava abafar as vozes, falando assim, não, isso não é verdade, não vai vir te buscar, não vai acontecer. E isso fazia de que ela ficasse mais agressiva. Ela fica agressiva dentro do abrigo, né? E não só com a gente, que a gente é técnico, também com as pessoas que conviviam junto com ela, né? E dentro do movimento de ouvidor de vozes também diz, né? Geralmente, quando você não quer dar vozes às vozes, né? Não quer dar ouvidos às vozes, eles podem começar a colocar medicamentos, né? Dar medicamentos para eles, e às vezes começa a colocar a pessoa em outra situação, né? Bom, a gente tentou com ela, tentamos de vários jeitos, né, minimizar essas condutas dela. Isso foi interessante quando a gente falou para ela dela não
dela não falar, da gente começar a acolher essas vozes que ela estava ouvindo, dela nos falar sobre o que ela estava ouvindo, ela começou a se acalmar. Ela começou a contar mais sobre essas vozes e a dar sentido para essas vozes. A gente também fizemos algumas reuniões dentro do abrigo com as moradoras, para as moradoras também nos ajudarem nesse sentido, né? De não ficar todo o tempo contradizendo, dando risada dela, né? Porque ocasionava também isso, porque tinha bastante gente lá. A gente trabalhou isso com as pessoas que moravam junto com a gente e isso fez de que eles possam acolher o que ele estava ouvindo e o que ele estava transmitindo para a gente. Isso fez que ela realmente tenha uma mudança. A gente conseguiu trabalhar com ela de uma forma mais tranquila e mais efetiva, não abafando as vozes, senão trabalhando com essas vozes, né? Também, dentro do movimento também diz, né, nos grupos diz assim, que a voz, na verdade, a voz é a mensagem, é uma mensagem que ela traz. E essa mensagem, muitas vezes, a gente quer abafar. E essa mensagem, às vezes, é o produto de um problema que a pessoa tem, né? Tem um problema, e esse problema tem que ser um problema íntimo. E esse problema tem que ser trabalhado. Quando a gente abafa a voz, a gente não está escutando o problema. E o problema, em vez de melhorar, o problema vai piorando, né? Então, com essa experiência da gente acolher a pessoa, a gente começou a trabalhar de um jeito melhor no abrigo, acabaram as agressões, acabaram as condutas agressivas dela, né? E ela falava bastante de uma mãe, né? Que hoje, depois de quase um ano que ela saiu do serviço, a gente começou a entender que realmente era a mensagem da voz da mãe, que ela tinha que resolver uma situação com a mãe. Ela até pegou uma passagem, faz pouco tempo, uns três semanas, um mês, pegou uma passagem e foi atrás dessa mãe, né, para tentar resolver. Então, realmente, a gente confirmou que essas vozes, às vezes, são mensagens, né? Como que isso fez? Que mudança que também trouxe na nossa equipe? O grupo de ouvidores de vozes também fala que a gente tem que buscar essa mudança. Podemos buscar essa mudança em grupos, podemos buscar essas mudanças em serviços, podemos buscar essa mudança individualmente para poder melhorar, né? Para que podamos mudar a sociedade. Dentro do nosso serviço, os nossos funcionários, colaboradores, eles começaram a se interessar também por esse tema, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que chegam e que estão com algum problema, entre aspas, esquizofrenia, né? A gente tem um acolhimento diferenciado. A gente já não bota na caixinha, né? Já não fala, esse, entre aspas, louco, esquizofrênico, vamos colocar na caixinha. A gente já faz um trabalho diferenciado com essa pessoa, né? Então, quero concluir, né, uma pequena experiência que a gente teve e convidar vocês, né, que daqui a pouco, em outubro, vai ter o primeiro congresso nacional de ouvidores de vozes em São Paulo, em Rio de Janeiro, tá? E é isso. Obrigado. Eu só quero falar, posso falar? Posso passar rapidinho o negócio? Tá, pode. Tá ligado. Eu queria falar assim que hoje eu convidei o pessoal do Cândido Ferreira, liguei para todos, infelizmente não puderam estar presentes. Mas foi feito o convite para todo o pessoal do Cândido Ferreira, tá bom? Tá bom. E a Cidinha pediu, Léo, se ela pode ir no Rio com a gente. A gente pode ver. Cidinha pediu. Como aí, foi como a Glaucia tem medo de elevador. Vamos ver depois mais pra frente. Conversar com a Glaucia. Legal. A Cidinha topa, não topa, Cida? Vai ser dia 20 e 21 de outubro, né, Léo? Isso. Sexta e sábado. Tá. Pessoal, então agora a gente abre para colocações de quem quiser falar. Quem for falar, vou pedir para que fique aqui no pé da rampa aqui. Fala usando o microfone, porque isso vai ser gravado. Se não tiver o microfone, não dá para fazer a gravação. E que se apresente, se identifique também, tá bom? Então, tá aberto o microfone. Quem quer se colocar? Alguém? Então, você? Você ouviu um dedinho assim? Alguém? Então, vamos lá. Boa noite, eu sou Gisele, eu sou assistente social,
trabalho também numa casa de acolhimento para a população em situação de rua. E aí eu queria que o Léo comentasse um pouco mais dentro do grupo, né, Ouvidores de Vozes, como que fica essa questão da medicação, como é que se entende isso para os ouvidores de vozes, né, como é que eles trabalham essa questão. Vamos fazer assim, vamos deixar algumas colocações. A gente vai ouvir algumas colocações e em seguida a gente retorna aqui na mesa, tá bom? Vamos lá. Boa noite, meu nome é João Ernesto, eu sou professor de farmacologia da Faculdade de Farmácia da Unicamp, e a minha pergunta tem muito a ver com o que ela, a preocupação dela, que é a medicalização excessiva, né, o uso excessivo de medicamentos, tanto na esquizofrenia, e me interessei pelo assunto exatamente por isso, quer dizer, a pessoa ouve vozes e imediatamente ele recebe uma receita para tomar um antipsicótico que muitas vezes vai fazer muito pior do que os sintomas que ele tem, né? Na realidade, apesar de eu ter que dar aula de farmacoterapia, eu faço uma crítica muito grande à indústria farmacêutica, que, na realidade, ela não está interessada no paciente, ela está interessada que ele tome medicamento todo dia para dar bastante lucro para eles, né? Então, eu estou começando um trabalho agora na Unicamp para avaliar o que acontece, né, com o uso excessivo e por longo prazo dessas drogas antipsicóticas, as drogas que são usadas em crianças, principalmente, né? Então, meu interesse, né, nessa reunião é bem voltado para esse uso abusivo de medicamento. Bem. Mais alguém, pessoal? Quer se colocar, falar um pouquinho? Não? Então, eu vou passar para o Léo aqui. Eu só queria falar antes, não desperceber, Vai lá. o Michel fez uma entrevista legal no Gritos Excluídos na Band. Tava muito bom, viu, Michel? Eu escutei essa entrevista do Gritos Excluídos. Tá bom. Vamos lá. Michel, né? Essa questão do medicamento é muito interessante, porque assim, o grupo de ouvidores de voz, ele não tem a finalidade de falar para o seu participante toma ou não toma medicamento. Nós tivemos uma experiência, até que foi a pessoa que nos motivou a estar buscando a entender um pouquinho os ouvidores de vozes, na época que o Paul veio. A gente teve uma pessoa no serviço, né, que ela veio de uma internação de 3 meses, e aí foi inserida nesse serviço de acolhimento, com uma alta dose de Aldol, extremamente impregnada e limitada, assim. E aí, quando ela entra no serviço, a gente consegue mediar um pouco a convivência dela, a gente consegue criar um clima de comunidade que fez com que o próprio médico fosse percebendo a necessidade de reduzir a dose a 0. Né? Essa pessoa continuava ouvindo vozes, era interessante porque ela falava sozinho, ela conversava com essas vozes publicamente dentro do serviço de acolhimento, mas isso não era problema para a gente, não era problema para ela. E aí ela fica 6 meses nesse serviço de acolhimento, arranja um emprego, e 6 meses nesse emprego, mas morando no serviço de acolhimento, aí aluga uma casinha do lado do serviço dela, né? E uma cooperativa. E aí, depois que ela fica um tempo na cooperativa sem estar no serviço, as vozes começam a se tornar agressivas. E aí fala que ela começa, na hora de dormir, a escutar vozes que estão planejando sequestrar ela, que vão matar ela, que ela não presta, que ela é preconceituosa e que ela tem que morrer por conta disso. E aí, a presidente dessa cooperativa, ela liga para a gente desesperada, falando, olha... ele está muito estranho, não está dando para trabalhar aqui não. Como ele já tinha 1 ano já no serviço, a gente consegue, ele tinha reserva de férias, a gente consegue que ele tire 1 mês de férias, e aí ele vai para o leito-noite, né, num CAPS 3, e ele fica 1 mês no leito-noite, entra o medicamento, mas as vozes não somem.
e aí ele não pode ficar mais tempo, as férias dele acabou, ele precisa voltar para o serviço. Aí a gente começa, na época, a estudar sobre os ouvidores de vozes e começa a implantar nesse serviço dele as técnicas dos ouvidores de vozes. A gente começa quinzenalmente a fazer reunião lá para partilhar a experiência entre as pessoas, dialogar, favorecer o processo de troca de experiência. Quando ele volta, ele começa a ter uma interação diferente junto com o pessoal. O medicamento, ele ainda continua tomando medicamento para dormir, mas antipsicótico reduz a 0, né? E ele tem uma convivência tranquila, mesmo convivendo com as vozes, mesmo estando fora do serviço, né? Então, no grupo a gente não fala para usar ou para não usar, né? Mas a gente entende sim que a partir do momento em que se dá escuta para entender essas vozes, para poder partilhar sobre isso e estabelecer um diálogo com essa experiência, isso tem favorecido bastante a redução do uso de medicamento, né? O que a gente percebe, a experiência que a gente tem, normalmente quando a pessoa chega no serviço para atendimento, ela já pede para que dê alguma coisa para curar as vozes, porque ela entende que aquilo é muito ruim, que ela precisa tirar, né? E aí, muito pouco ela está disposta, até por conta desse estigma social, né, a entender essas vozes, entender o significado que ela tem, né, para poder lidar com ela de uma forma diferente. É interessante que tem algumas pessoas que participam do grupo, e aí um pouquinho antes de eu sair e vir para cá, eu cheguei a convidar uma das pessoas que participou do grupo, né, e falou, você não queria vir aqui na Câmara, né? A pessoa falou assim, não quero aparecer que eu ouço vozes, não, porque isso vai dar problema para mim, né? Então, assim, apesar de admitir, apesar de participar do grupo, ter participado do grupo, né, não quer se expor por conta das consequências sociais que isso pode acarretar. Espero que eu tenha respondido. Alguém mais quer colocar alguma questão, pessoal? Eu só queria dialogar com o professor, que acho que, não sei se o senhor conhece o grupo do Despatologiza, do pessoal da Pediatria Social, lá da Unicamp, a professora Maricília Colares, a professora Cida Moisés, conhece? Acho que é um bom contato lá, a gente sempre faz lá os Fórum Penses, lá em parceria com a reitoria da Unicamp, né? Esse ano nós vamos ter uma atividade em outubro, começo de outubro, eu posso olhar a data depois e passar, né? Mas é um grupo que, a partir da experiência vamos dizer, do cuidado com crianças que receberam o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ampliam esse olhar e começam a fazer um debate, na verdade, esse é um movimento de âmbito nacional já hoje, de profissionais de saúde e de usuários, que questiona os próprios critérios diagnósticos para alguns desses supostos transtornos e, principalmente, questiona os gatilhos de prescrição que existem, né? Você tem, hoje, o DSM-5, particularmente, né, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, 5ª edição, ele estabelece de maneira muito, vamos dizer, alguns problemas passam a ter um diagnóstico muito fácil, digamos assim, muito simples, e aí processa-se um verdadeiro fenômeno de proposição de medicalização simples, né, de medicamentalização e medicalização. Inclusive, no trabalho aqui no Legislativo, a gente tem um monitoramento de iniciativas legislativas que trabalhem nesse sentido. A gente já teve propostas que elas são geralmente Ctrl-C, Ctrl-V, de projetos de lei que vêm dos Estados Unidos, idênticos lá. Você olha lá, tem iniciativas idênticas nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, em várias câmaras de vereadores e tal. E, via de regra, são iniciativas que elas têm o seguinte teor, né? Elas estabelecem, por exemplo, uma tarefa para o professor na escola de detectar um determinado transtorno do comportamento das crianças e obriga o poder público a garantir a medicação. Papum, já teve 2 projetos aqui. 9 de outubro. 9 de outubro? 9 de outubro, perfeito. Aí.
E já determinam, inclusive, a obrigação do poder público de prover a medicação. Então, a gente aqui já ajudou a derrubar algumas iniciativas feitas essas. Agora tem uma lei federal que foi aprovada que obriga os profissionais de saúde a fazerem, a submeterem todas as crianças a um rastreamento para autismo, que a gente imagina vai julgar lá para cima, e o autismo também a gente passa por um processo parecido, muitas vezes de estigmatização, um estreitamento muito grande, né, do que é considerado normal e, portanto, socialmente aceito, e o que é considerado patológico e, portanto, a ser submetido a algum tipo de processo de medicalização, patologização. Enfim, dia 9 acho que fica esse convite. Tá? Eu posso conferir se é só dia 9 ou é mais de um dia. Você lembra se é mais de um dia? Acho que são 2 dias, né? Então, eu não lembro se é 8 e 9 ou é 9 e 10. Isso. O 9 é certeza. 9 e 10. Legal. É isso. Eu quero falar. Vamos abrir, pois não. Boa noite, meu nome é Kedma, eu sou psicóloga no Centro de Saúde Anchieta, aqui em Campinas. E, pela primeira vez, eu ouvi falar desse grupo através de um e-mail que chegou lá do Distrito Sudoeste, e eu fui para a internet, porque eu fiquei muito interessada no tema, né? E comecei a conversar com algumas pessoas que trabalham comigo no centro de saúde, pessoas que estão há muitos anos na saúde mental, nunca tinham ouvido falar disso também, nem sabiam do grupo de Campinas. E, claro, que a gente atende várias pessoas que ouvem vozes. E uma dessas pessoas é uma moça de 24 anos, e ela falou, eu falei que eu viria no encontro para ter mais informações, e ela falou, olha, se existir aqui em Campinas um grupo do qual eu possa participar, eu gostaria muito, porque é uma pessoa que está há 1 ano completamente fora das atividades de estudo e de trabalho por conta, né, dessas questões de estar medicada. E ela também fala isso, eu não posso nem contar para a minha família o quanto eu não estou bem, porque senão eles vão me internar. E eu tenho muito medo disso. Então, eu gostaria de saber como que esse grupo funciona, se é um grupo aberto, se tem uma agenda, onde que a gente se informa, tá? Para que a gente possa não só participar, mas se está aberto para convidar pessoas também. Não posso responder, Léo? Você quer responder? Nós nos reunimos uma vez por mês, quando é extraordinária de 15 em 15 dias, né, Léo? Né? Nós estávamos nos reunidos ali no Pio 12, perto daqui da BAN, ali da Microcamp, ali a antiga Microcamp, atrás, ali na rua Pio 12. É uma academia católica, né, Léo? Né? Paróquia, Centro Pastoral. Mas, ultimamente, nós estamos nos reunidos no Caritas, como chama? Caritas. Ali na rua... num abrigo, chama Eduardo Lani 171, é isso? Isso. Eduardo Lani 171? Aham. Eduardo Lani 171, às 6 ou 7 da noite, Léo? Oi, às 6 horas. Às 6 horas. 6 horas. Às 18 horas, das 18 às 19, nós nos reunimos. E se o senhor quiser pegar depois o contato com o Léo, professor Léo, ele passa as datas para a senhora também. A gente tem fechado a agenda assim, de ser a primeira terça-feira do mês, às 18 horas. Aí a gente tem utilizado o espaço lá do serviço de acolhimento, que é nesse endereço que o Luciano colocou, que é na rua Eduardo Lani 171. Ali na Avenida Brasil tem o McDonald's, né? Atrás do McDonald's. Então, na primeira terça do mês. Aberto. E tem também, a gente divulga sempre na página do Face. Uhum. Aí a gente sempre coloca lá as próximas reuniões. É aberto, qualquer pessoa pode participar, tanto ouvidor de vozes ou não ouvidor de vozes. Conforme o Naiber falou, a gente faz uma cerimônia de batismo, que nada mais é do que experimentar ouvir vozes. Né? Quer fazer aqui, Léo? É uma brincadeira. Ah, não, deixa pro pessoal, para deixar o pessoal curioso para ir lá, né? Vai lá. É uma brincadeira que a gente faz, que a gente passou por isso, concurso com o Paul, né? E aí a gente reproduz lá quando vem alguém novo para poder participar do grupo. Posso explicar como é que é? Só explicar, Léo? Explicar só como é que é, só. Tá aqui o Peitorinho e tá aqui o Léo. O Peitorinho fica aqui só assim, conversando com o Naber aqui, o Naber aqui. Tá conversando. E eu e o Léo começam a falar.
A gente simula a voz no ouvido Simula a do voz no Pedro ouvido. Torinho. Aí você está conversando com o Nader aqui na frente. Só que você tá conversando, mas está ouvindo vozes. É bem bacana o batismo, entendeu? O batismo E, gente, assim, na primeira vez que a pessoa faz isso, eu mesmo quase que arranquei o cabelo, assim, né? Porque é desesperador. E realmente é uma experiência muito complicada. Hoje eu já tô craque, né? Já consigo conversar com 5 vozes ao mesmo tempo, assim. A pessoa fala alguma coisa, tá bom, e continuo conversando com o interlocutor. É bem bacana o batismo. Quem quiser aparecer lá para ser batizado. A próxima reunião vai ser quando, Léo? Aí a próxima, na primeira terça agora de outubro, nós temos uma reunião. Primeira terça de outubro, deixa eu marcar aqui na minha agenda. Aqui. Acho que sim, só para fechar, é muito importante, aliás, né, que possam participar pessoas que ouvem vozes. A gente recebe todo mundo, mas o nosso foco, o nosso foco de estar juntos aí é com quem está ouvindo vozes. E é um grupo assim super bacana, a gente se diverte bastante lá, não é palestra, não é um bate-papo, e é muito divertido. Então todo mundo está convidado, tá? Não faltem. Posso fechar então? Só uma pergunta só, Léo. Vai ser no Eduardo Lani? Bem, pessoal, então é o seguinte. Acho que a gente aqui da parte que a gente está transmitindo, gravando, a gente pode ir caminhando para o encerramento. Quero convidar todo mundo para ir agora ali na sala VIP da presidência da sala VIP aqui da Câmara para compartilhar de um lanche, né? Esse é um encontro, então tem um coffeezinho que vai ser feito ali e ali a gente pode continuar a conversa, trocar informação e tudo mais. Tudo bem? Quero agradecer a quem vai nos assistir aqui pelo espaço da TV Câmara e nos colocar à disposição também do nosso mandato e a nossa estrutura aqui da Câmara para tirar mais dúvidas. Quem quiser entrar em contato com o grupo dos ouvidores de vozes por intermédio do nosso mandato, pode ligar lá no 3736-1320 ou vir aqui no Gabinete 3 aqui da Câmara dos Vereadores, tá bom? Só uma pergunta. Bem. Tá de carro para dar uma corona até a cidade. Aí, ó. Ô, Lu, isso aí você fecha ali no coffee break. Pode ser? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu. TV Câmara Campinas.